Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs. Aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose, Bahia. Mais um dia, irmão, que eu estou feliz, que eu estou alegre, porque o Senhor nos concedeu mais um dia para nós estarmos aqui falando do amor de Deus, falando que Deus é bom, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. E por isso eu estou alegre. Não foram todos os moradores da terra que tiveram essa mesma oportunidade que eu e você está tendo hoje, de agradecer a Deus por ter saúde, de agradecer a Deus pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nesse momento eu te convido nós compartilharmos da palavra de Deus no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 29. Jesus come com os publicanos. E então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus, os escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus e perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar o justo. Não vim chamar o justo, e sim os pecadores e ao arrependimento. Olha o que Jesus está dizendo. Ali, irmão, Jesus estava à mesa com esse povo ali, aonde a Bíblia está dizendo que Levi ofereceu um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos. Quem são os publicanos? Judeus. Sim, judeus. Publicano eram os judeus. É o que está na Bíblia. Judeus, sendo que eles não eram vistos com bons olhos. Por quê? Eles ficavam cobrando os impostos ali para os romanos. Eles eram cobradores de impostos. E o outro povo judeu, o povo de Deus, achava que aquilo era errado, porque era absurdo de imposto, igual nos dias de hoje. Hoje nós pagamos um absurdo de imposto. Tudo já tem a taxa de imposto que a gente paga. Até uma bala que a gente compra hoje já está ali a taxa de imposto. Sem contar imóveis e automóveis, que é uma grande taxa altíssima de imposto em cima desses imóveis e automóveis. E aqui o povo, irmão, não aceitava esses publicanos. Achava que era, e era mesmo, errado. Esse povo aqui está cobrando absurdo de imposto. Eles pagavam imposto. E ali, quando eles veem que Jesus está à mesa com eles, seus discípulos, comendo, eles questionam: ué, mas por que estão com esse povo pecador? Está o povo pecador, os publicanos, pecador, não estavam, ou seja, eles não tinham visão espiritual. Jesus, como tinha uma visão e tem uma visão espiritual, porque hoje Jesus é espírito, 100% espírito, ele via o que estava no coração, dentro do coração. A Bíblia diz que o Senhor, ele sonda medula e ossos. Ou seja, se ele tem esse poder de sondar o que está em nosso coração, ele sabia que aqueles publicanos estavam trabalhando, era o trabalho deles, cobrar impostos. Eles não estavam fazendo aquilo por conta própria, eles tinham um patrão, e esse patrão exigia que eles vinham cobrar imposto
dos judeus, eles sendo judeus. Levi, Mateus também era cobrador de imposto. E Mateus também se tornou apóstolo de Jesus. E deixou tudo para seguir Jesus. Levi também era um cobrador de imposto, um publicano. E ali, quando eles veem que Jesus está à mesa com aquele povo, porque Jesus sabia o que estava fazendo, quem não sabia era eles que estavam fazendo, nem o que estavam falando. Mas como sempre, em todo lugar tem o acusador, que já chega nos acusando, em vez de procurar saber o que está acontecendo, o que está havendo, o porquê estarmos ali, porque além de aquele não ir buscar o povo, falar, ensinar aquele povo que ainda não sabe porque aquele está bebendo, porque aquele ali bebe, porque aquele ali... Não vou nem citar mais. Mas Jesus dá um tapa na face desse povo que além de não ir, estava ainda questionando. E ele diz o quê? Eu não vim para os sãos, porque eles não precisam de médico. Ué, quem é que precisa de médico? Quem está doente. Mas se eles estão sãos, eles não vão procurar médico. Nos dias de hoje é até difícil procurar quem está sentindo alguma coisa. Imagine quem não está sã, livre, não está sentindo nada, não vai procurar. E Jesus diz, eu não vim para eles, eu não vim para o meu povo já está ali. Desculpa. Eu não vim para o meu povo, eu vim para um povo que ainda não conhece a palavra do meu Pai. É para esse povo que está aí, nas drogas, trazendo para os dias de hoje, nas drogas, na bebida. É para esse povo que eu vim, que está na prostituição. É para esse povo aí que eu vim trazer vida, e vida com abundância. Ou seja, eu vim trazer para que eles conheçam a verdade, e a verdade o liberte. E eles deixem e comecem a seguir a palavra de Deus e ver que existe um Deus que salva e que cura. Eu imagino a face deles. Outro publicano, que não era bem-vindo, que Jesus foi para a casa dele, pousou na casa dele, dormiu na casa dele, que houve também uma polêmica, vamos chamar de polêmica, para não chamar de acusação, que foi o publicano. Esqueci o nome dele agora, fugiu. Zaqueu, lembrei. Zaqueu era outro cobrador de imposto, que ninguém também gostava dele, era outro publicano. Mas aí o que faz Zaqueu? Sobe uma árvore, vê Jesus e se arrepende de tudo e leva Jesus para a sua casa. E ali já havia um arrependimento de coração. Eu acredito que Zaqueu já estava ali, quando vê a unção que está na vida de Jesus, já se converte, porque a unção é algo poderoso. Basta a gente olhar para uma pessoa que é cheia da unção que a gente já sente. A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica. O Espírito de Deus com o Espírito de Deus testifica, ou seja, você sente o que é de Deus e o que não é. Você vê a unção na vida da pessoa. Nem precisa a pessoa falar nada, que você vê. Então Zaqueu ali se arrepende e devolve tudo. Mas trazendo aqui para Levi, Levi faz um banquete e chama os seus discípulos. Eu acredito que Jesus também estava ali, porque Jesus deu a resposta aqui no versículo 31, ele dá a resposta. Respondeu-lhe Jesus, então ele estava também lá à mesa com os seus discípulos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Viu o que ele acabou de... O que eu acabei de falar, o que Jesus está falando aqui. Quem é que precisa de médico? É quem está doente, é quem está enfermo.
Eu não vim para aqueles que não precisam de médico, eu vim para aqueles que precisam da palavra, aqueles que não conhecem ainda a palavra, aqueles que veem o ser humano e não vê o meu espírito. Eu não. Eu tenho o espírito, vou ensinar esse povo como trazer para mim pessoas, como ensinar a minha palavra. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Porque tem pessoas que acham que ela não deve sentar na mesma mesa de alguém que ainda não conhece a palavra. Ali é que você tem que sentar. Para você, ali você vai ter oportunidade de falar da palavra para aquela pessoa. Agora, se você não tem aproximação com as pessoas, como você vai pregar para elas? Como? Jesus aqui nos ensina. Jesus deixa um grande ensinamento para nós. Jesus ia no publicano, Jesus ia no endemoniado, gadareno, Jesus ia na prostituta, pedia água para ela. Não vou pedir água para ela porque ela é prostituta. Não, aí você vai ter a oportunidade. Se Jesus, que é o Filho de Deus, veio aqui e foi justamente para esse povo, por que nós somos melhor que Jesus? Porque quando você não se senta na mesa com um pecador, quando você não se senta na mesa com alguém que não conhece a palavra porque ele bebe, você está dizendo, eu sou melhor que Jesus. É isso mesmo. Para e pensa. Você está dizendo isso. Porque se Jesus deixou escrito aqui, o povo que ele andava, o povo que ele ganhou, quem eram os apóstolos dele? Quem eram os apóstolos de Jesus? Todos eles tinham um passado. Só que agora eles se converteram. Mas se eles não andam com Jesus, se Jesus não procura eles, como é que ia ficar? Então Jesus está dizendo aqui que é nós que temos que ir. É nós, não é a pessoa que tem que vir até nós. Mas se já é difícil, quando nós temos a oportunidade, nós deixamos para lá, imagine ir atrás desse povo. Mas eu quero que você fique com essa palavra, medite nessa palavra, para você entender melhor, compreender melhor. E nesse momento nós vamos orar. Agradecer a Deus por esse lindo dia. Agradecer a Deus pelas refeições que já tomamos e que iremos vir as outras refeições. Tem gente que não tem nem a primeira refeição. Nós temos que ser grato a Deus. A gratidão agrada a todos, inclusive a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus, obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não nos desamparou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus bom, que tem suprido as nossas necessidades, que não tem deixado nós passarmos sem o pão. Todos os dias nós temos o que comer. Assim como foi com aquele povo no deserto, assim está sendo com o teu povo. Deus, obrigado, Senhor. Continue nos abençoando. Continue, meu Pai, conosco. Não deixe nós nos apartar da tua presença, da tua casa. Não deixe, meu Deus, nós deixarmos, meu Pai, de te seguir, de seguir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. E que nesse dia de hoje, Senhor, venha nos alcançar mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, a vida das crianças, guarda as crianças, protege, Jesus, as crianças de toda a emboscada, de toda cilada. Toma também, meu Pai, a vida de nós mulheres, nos guarde e nos protege. Tome, Deus, em nome de Jesus, esse país nas tuas mãos, esse país é teu. Toma minha vida nas tuas mãos, me guarde e me proteja de toda cilada, de toda emboscada. Das bandejas que eu venha resistir às bandejas do inimigo. E que o Senhor, meu Pai, abra meus olhos, a minha visão, para eu ver aquilo que eu não esteja vendo. Em nome de Jesus, Pai.
Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Todos os dias eu estarei aqui orando pela tua casa, pela tua vida. Amém? Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. E não se esqueça que você é você mesmo. Você nasceu para ser feliz. Não deixa ninguém apagar a tua alegria, a tua felicidade. Como você pode fazer outra pessoa feliz se você nem se ama? Primeiro você tem que se amar. E para você se amar, você tem que gostar de você para poder gostar do outro. Cuidar de você para depois cuidar do outro. Amém? Fica com Deus. Um abração.